Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, é um prazer estar consigo neste especial Informação de quarta-feira. Estamos em direto com o Dia de Portugal em Union, como tínhamos dito ontem. O nosso colega Ricky Durães está no local a acompanhar estas comemorações, que são as primeiras relacionadas com o Dia de Portugal aqui da Costa Leste. Portanto, vamos já de imediato para o nosso colega Ricky Durães, que está em Union. Ricky. Olá Luís, muito boa noite. Estamos aqui em frente à Câmara Municipal em Union, no Condado de Union. Do meu lado direito tenho alunos da Escola Portuguesa, do meu lado esquerdo tenho o Mayor, membros do Conselho Municipal, o Sr. Cônsul de Portugal, também o Senador Joseph Cryan, presidente do Clube de Union, e à minha frente uma multidão de luso-americanos que sentem um orgulho enorme de ser português. Hoje, dia 2 de junho, foi içada, acabou de ser içada há um minuto atrás, a bandeira portuguesa aqui no mastro principal, em frente à Câmara Municipal, e posso dizer que estamos em junho, é o mês dos Santos Populares, é o mês de Portugal, das comunidades de Camões, e aqui sente-se e respira-se Portugal. Eu vou começar por falar com a presidente do Clube Português de Union. Olá, muito bom dia. É um dia especial para ti também, não é? É muito especial para mim. É uma maneira para celebrar a minha cultura e para mostrar às minhas filhas que ainda somos portugueses e comer comida boa e música e isso tudo. E é isso, Luís, a nossa cultura diz muito daquilo que somos. Mayor, being here with your Portuguese friends is a special day for you as well. Very. It's an amazing day for the Portuguese community to come out and celebrate their heritage and also to teach us so much about your wonderful heritage. So we're really happy to celebrate this moment with you today. Thank you for having us here. Deputy Mayor Fiorio, you are a long-time friend of the Portuguese community. It's also for you special to be here today. A lot of years, and we've celebrated this many days, many times. We have such a great, diverse community here in Union, and the Portuguese population is part of that. It makes our town great. We're not just diverse, but we're great at being diverse, and I'm so happy for everybody here tonight and these wonderful children who sang their national anthem. Very proud to be here tonight. Thank you. E assim, vamos agora falar aqui também com o Manny Figueiredo, ele é um dos vereadores da cidade de Union. Manny, é um dia especial para si também estar aqui no seio da sua comunidade e içar a bandeira portuguesa no mastro da sua cidade. É muito importante, como um filho de pais que emigraram de Portugal, e isto é uma maneira de nós continuarmos a nossa cultura, a nossa língua, as nossas boas ideias, boas comidas que temos do nosso país. E estas crianças que estão aqui hoje, que cantaram o nosso hino nacional português, é uma maneira de educar e continuar essa educação, essa cultura para a nossa juventude, para o futuro. Obrigado, Manny. Temos também connosco o Senator Joseph Cryan. Senator, the Portuguese community is extremely important in the County of Union. You're representing us here. How important is for you to have such a great community like the Portuguese one? Oh, it's not only important, it's frankly a great honor. The vibrancy of the community, the work ethic, the ability to just talk and mingle and integrate with every culture is, I think, what makes the Portuguese culture just so special. I'm proud to stand next to two members of the Uniontown Committee who both hail their roots from Portugal, and obviously having the consul here tonight is a great honor. It has been a treasure to have the opportunity to represent those of Portuguese descent in the 20th District, but frankly, it's one of those things that you almost take for granted a little bit, because the work ethic, the culture, and let's face it, a little bit of food and drink along the way as well. And we're looking forward to a weekend celebration here in town. So it's just been an incredible honor and something that's literally a pride of my life.
That was my second question, because Portuguese people like beer. You are Irish descendants. Can you explain how you like sardines, though? I don't like sardines as much, but I'll tell you, this weekend, and we were chatting about it, the sardine dish that's special to the Portuguese community will be something I'll be trying this weekend. One thing I can tell you for sure, the Irish and the Portuguese celebrate the drink very well together. The food, that's where we lose. The Irish lose on the food, but we all want to celebrate the Portuguese food because it's some of the best in the world. Catch you, you're going to keep the cabbage, right? Keep the corned beef. Thank you. Suzette, é um dia especial também para ti, tu que és luso-americana, falas português lindamente. O que é que representa para ti estar aqui com a tua gente na tua cidade? Hoje é um dia muito importante. Como mãe, eu acho que é importante que a gente continue a ensinar a nossa jovem a cultura e a tradição de Portugal. E como vocês veem aqui hoje, está aqui muitas crianças e eu acho que é importante que a gente continue a ensiná-las para eles continuar a nossa cultura daqui para a frente. Muito obrigado. E finalmente temos o Dr. Pedro Monteiro connosco. Doutor, ter aqui estas crianças todas é o sinal claro que a cultura portuguesa está para ficar e é também um sinal importante para Portugal. A cultura portuguesa está para ficar e tem futuro com estas crianças e até vivida aqui de forma mais intensa, aqui nos Estados Unidos e pelas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo em geral. E eu já confesso que já tinha saudades destes momentos de convívio e de celebração da Portugalidade e do sentimento de pertença à cultura portuguesa. E é uma alegria estar aqui, ver também os luso-eleitos já nascidos aqui, mas que ainda que preservam a cultura portuguesa, que falam a língua portuguesa e estar aqui com esta comunidade tão orgulhosa de ser portuguesa, ser simultaneamente também americana, e de pertencer às duas culturas, aos dois países, é um orgulho e já tinha saudades de participar destes momentos. Obrigado. E assim, Luís, eu vou agora pedir para os jovens da Escola Portuguesa de Union para que cantem o hino nacional, porque vai ser um momento bonito aqui junto à comunidade portuguesa de Union, localizada no Condado de Union, e então vamos ouvir os meninos da Escola Portuguesa de Union a interpretarem a portuguesa. E assim, Luís, com muita emoção, com muita alegria, aqui em Union, vamos nos despedir, vamos passar a emissão para ti, dizendo que Portugal está bem, porque tem esta juventude toda, Portugal está bem, e a nossa comunidade não é só vibrante, é forte e digna, e muito Portugal. Para ti, Luís. Obrigado, Ricky. A verdade é que estas celebrações mostram, de facto, que a cultura portuguesa ainda consegue manter-se nas crianças, nos mais jovens, e temos também os luso-eleitos que estavam ali presentes nas festas, no primeiro hastear da bandeira das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades, que está a acontecer neste preciso momento em Union, onde está o nosso colega Ricky Durães, juntamente com o nosso operador de imagem, Márcio dos Santos, a quem agradecemos desde já. Bem, vamos agora para as notícias do dia. O primeiro-ministro António Costa anunciou esta quarta-feira mais 2 fases de desconfinamento, uma a começar a 14 de junho e a outra 2 semanas mais tarde, a 28. Entre as várias medidas, António Costa anunciou que os recintos desportivos vão poder receber 33% dos adeptos nas bancadas,
Quer isto dizer que, caso a situação pandémica não se agrave durante o verão, o próximo campeonato irá arrancar com adeptos nos estádios. 2 novas fases de desconfinamento vão avançar em Portugal já este mês. António Costa e o restante plenário governamental esteve reunido desde as 9 da manhã no Centro Cultural de Belém e discutiu as regras sanitárias que se aplicarão já a partir do dia 14 de junho. É a partir deste dia que o teletrabalho passa a ser recomendado e não obrigatório. Os restaurantes, cafés e pastelarias podem abrir até à 1 da manhã. O comércio pode trabalhar com horário fixado na licença sem limitações. Os transportes públicos em que só existem lugares sentados podem ter lotação completa. E os espetáculos culturais podem funcionar até à meia-noite, com as salas a poderem funcionar com a lotação a 50%. Os estádios de futebol podem ainda receber adeptos até um máximo de 33% da lotação. O Governo também decidiu que a matriz de risco, que determina se um concelho avança ou recua no desconfinamento, se mantém na mesma, mas com leituras diferentes consoante se tratem de concelhos com pouca densidade populacional ou não. E a diferenciação é também simples, só serão aplicadas as restrições quando nos territórios de baixa densidade se exceda o dobro dos limiares fixados para os demais territórios. Se o limiar é 120, só se aplicará quando excedam os 240. Se o limiar for o 240, só se aplicará quando atingirem os 480. Como podem ver pelo mapa, toda a zona verde são os territórios oficialmente classificados como sendo de baixa densidade e, portanto, a esses aplica-se a matriz com esta alteração. Esta era uma distinção que muitos presidentes de câmaras municipais e juntas de freguesia lutavam para que fosse implementada, visto que muitas localidades de pequena densidade populacional recuaram no desconfinamento por terem poucos casos ativos, mas a matriz de risco era elevada, visto os poucos habitantes. Já na segunda fase do desconfinamento, que começará a partir de 28 de junho e decorrerá até ao final de agosto, as lojas do cidadão funcionarão sem marcação prévia e os transportes públicos funcionarão sem restrições de lotação. Já bares e discotecas noturnas permanecem encerradas até pelo menos final de agosto e as festas e regumarias populares são proibidas, como no caso dos Santos Populares em Lisboa. Portanto, confirma-se e aguardava-se o dia de hoje para saber em relação às festas de São João no Porto, que já não se vão realizar, tal como as festas dos Santos Populares em Lisboa. Para o futebol, boas notícias, a partir de 14 de junho, portanto, já será possível ter público nas bancadas. Este foi o resultado da reunião do Conselho de Ministros de hoje, que António Costa depois desenvolveu mais tarde, juntamente com os jornalistas. Bem, é uma notícia importante na comunidade científica que surgiu hoje. Uma equipa da Universidade de Washington, aqui nos Estados Unidos, levou a cabo um estudo no qual se conclui que quem estava infectado com Covid-19 pode ter criado anticorpos que duram uma vida inteira. Muitas pessoas que foram infectadas com o Covid-19, mesmo as que desenvolveram uma doença ligeira, podem ter criado anticorpos que duram para o resto da vida. Esta é a conclusão da investigação levada a cabo por uma equipa da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. Para este estudo, publicado na revista especializada Nature, os cientistas analisaram amostras de sangue de 77 pessoas, sendo que quase todas tiveram sintomas leves de Covid-19 e apenas 6 foram internadas. Os resultados mostram que o número de anticorpos diminui rapidamente nos primeiros 4 meses após a infecção e depois de forma mais gradual ao longo dos 7 meses seguintes. No entanto, os anticorpos mantêm-se detetáveis durante pelo menos 11 meses, depois de as pessoas terem ficado doentes. Naqueles que recuperaram da infecção, o estudo sugere a existência de células na medula óssea que produzem anticorpos
que podem durar décadas ou até mesmo para o resto da vida. Explica o principal autor deste estudo que é normal que os níveis de anticorpos diminuam após a infecção pelo novo coronavírus, mas que nunca chegam a zero, estabilizando num nível aceitável de anticorpos. O que é uma boa notícia em termos de comunidade científica, ficam com essa ideia mais concreta de que quem criou anticorpos pode ter mantido os anticorpos para sempre. Agora, ainda falando sobre a Covid-19, em Portugal, cerca de 20% dos portugueses já estão vacinados, mas o número de infectados aumentou, ainda que o número de óbitos tivesse diminuído. Portugal registrou nas últimas 24 horas mais 724 casos de Covid-19, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde. É o maior número de casos registado em Portugal desde o dia 16 de abril, havendo ainda uma subida de casos ativos e em vigilância. Houve uma vítima mortal. A nossa colega Catarina Rebimbas tem a história. Portugal registra esta quarta-feira mais uma morte e 724 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 264 doentes, menos 4 do que na terça-feira. Nos cuidados intensivos estão 53 doentes, mais 3 do que ontem. Os dados indicam também que mais 458 pessoas foram dadas como recuperadas e que há mais 439 contactos em vigilância. É em Lisboa que se registra o maior aumento diário de casos de Covid-19. Esta região soma hoje mais 368 casos. Já o Norte soma 212 novos casos e uma morte nas últimas 24 horas. No Centro, as autoridades sanitárias revelam que houve um aumento de 64 infecções, enquanto que no Alentejo há mais 22 casos. No Algarve, saliente-se ainda, contabilizaram mais 32 casos da doença provocada pelo novo coronavírus. Nos Açores, há 24 novos casos e na Madeira somam-se mais 2 infectados. Esta quarta-feira, há também uma ligeira subida no indicador de transmissibilidade, ou RT, sendo que está hoje em 1,07 a nível nacional e em 1,08 no continente. A subir está também a incidência, já que o relatório da DGS mostra que a nível nacional há 66,4 casos de infecção. Já no continente, a incidência é de 63,7 casos de infecção por 100 mil habitantes. Para já, segundo António Costa, os bares e as discotecas não vão funcionar como se previa, mas, no entanto, o fulcro da questão e o surto de vírus com maior densidade está situado na orla marítima de Portugal, do Minho, praticamente até ao Algarve. As zonas de menor densidade são aquelas que têm menor perigo, como nos disse a nossa colega Catarina. Bem, Portugal inaugurou esta terça-feira o primeiro cabo óptico submarino entre a Europa e a América do Sul, portanto, entre Portugal e Sines e o Brasil. O Ela Link é uma ligação direta de dados em alta velocidade entre os dois continentes da maior importância estratégica, afirmou o primeiro-ministro António Costa numa cerimónia com vários representantes de Estados-membros da União Europeia e também do Brasil, do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, além de representantes do setor privado e da sociedade civil. Portugal inaugurou o primeiro cabo óptico submarino da Europa à América do Sul. O Ela Link é a primeira ligação direta de dados em alta velocidade entre os dois continentes. Numa cerimónia com vários representantes de Estados-membros da União Europeia e do Brasil, o primeiro-ministro António Costa destacou a importância deste cabo na revolução digital em curso. Essa conectividade que permite que a comunidade científica europeia, a comunidade científica da América Latina, a comunidade científica portuguesa, a comunidade científica brasileira, possam partilhar entre si os dados, possam trabalhar em conjunto esses dados. É isso que permite que as empresas possam desenvolver em conjunto toda a economia dos dados. E toda essa economia dos dados tem agora âncora em Sines e em Fortaleza, ligando no total da extensão o sul do Brasil, a França no coração da Europa. António Costa salienta ser este tipo de projetos que marca a diferença de Portugal na Europa, pela história, pela língua, pela cultura. O grupo brasileiro JBS, número 1 da indústria da carne a nível mundial, foi alvo de um ciberataque. Vários servidores foram afetados e o incidente obrigou à interrupção de uma grande parte das atividades do grupo na Austrália
e nos Estados Unidos. Segundo a Casa Branca, o ataque terá sido perpetrado por uma organização criminosa baseada na Rússia, que terá exigido um resgate. O grupo brasileiro JBS, número 1 da indústria da carne a nível mundial, foi alvo de um ciberataque. Vários servidores foram afetados e o incidente obrigou à interrupção de uma grande parte das atividades do grupo na Austrália e nos Estados Unidos. Segundo a Casa Branca, o ataque terá sido perpetrado por uma organização criminosa com base na Rússia, que terá exigido um resgate. O grupo brasileiro precisou em comunicado que a grande maioria das fábricas e matadouros afetados voltarão a estar operacionais ainda esta quarta-feira. Os ciberataques contra grandes empresas com pedidos de resgate têm-se multiplicado nos últimos meses. Em maio, a Colonial Pipeline, operadora de um enorme oleoduto norte-americano, foi vítima de um ataque deste tipo e reconheceu ter pago 4,4 milhões de dólares aos piratas informáticos. Portanto, não se admire se o preço da carne sofrer um aumento considerável em função deste resgate que não foi divulgado. Sabemos que o oleoduto Colonial pagou 4,4 milhões de dólares para que os piratas, neste caso relacionados com a internet, ou que fizeram esta malandrice, que todos tivemos conhecimento, não tivessem divulgado também publicamente qual foi o valor do resgate, mas a empresa contactou a comunicação social e disse que tinham sido 4,4 milhões. Agora, em relação à carne, a situação é capaz de ser bem mais complicada. Vamos agora falar de um novo tiroteio que houve nos Estados Unidos. E este novo tiroteio que houve nos Estados Unidos teve lugar numa estação de bombeiros na Califórnia. Houve num quartel de bombeiros em Santa Clarita, aconteceu esta tragédia em que um colega disparou sobre outro e feriu-o gravemente. Um bombeiro feriu mortalmente a tiro um colega e feriu ainda gravemente outro num quartel de bombeiros do condado de Los Angeles esta terça-feira. Após o incidente, o suspeito suicidou-se após pegar fogo à própria casa. O tiroteio começou pouco antes das 11 horas, horário local, no quartel de bombeiros na comunidade do Alto Deserto de Água Dulce, cerca de 72 km a norte de Los Angeles. As autoridades referem que ainda não determinaram um possível motivo para este tiroteio. O suposto atirador foi identificado apenas como um bombeiro fora de serviço que havia retornado ao quartel por razões desconhecidas e então abriu fogo contra os dois colegas de trabalho. Uma vítima, um engenheiro de veículos de bombeiros de 44 anos, que contava com mais de 20 anos no departamento, foi declarada morta no local devido a vários ferimentos na parte superior do corpo. A segunda vítima, o capitão do quartel de bombeiros, está em estado crítico, mas estável num hospital da área. E o autor deste crime suicidou-se e pegou fogo à sua própria casa a alguns quarteirões do local onde está situado, portanto, o quartel de bombeiros. Nos Estados Unidos, e aqui muito próximo de nós, em Newark, ou se quiserem entre Newark e Elizabeth, no Hotel Marriott, junto ao aeroporto de Newark, o estilista português António da Silva apresentou a sua coleção. O Rico Durães acompanhou este desfile de moda. O estilista António da Silva participou no All-Star Fashion Show, um desfile de moda que decorreu no Marriott Hotel, na cidade de Newark. Este foi o primeiro desfile que o estilista participou depois do início da pandemia. Depois de um ano bastante difícil para o setor artístico, Silva apresentou o seu trabalho onde estão sempre presentes tópicos como o romântico, as rosas, o povo e a realeza. Eu sempre tenho aquela parte romântica e gosto muito daquilo da tradição nossa, baseio muito em rosas, é a mistura do povo e a realeza. Portanto, hoje em dia temos que estar todos unidos e tudo junto, não há, e é isso que eu tenho apresentado. Tenho coisas de reais, de realeza e coisas populares. E baseio-me sempre no nosso artesanato e na nossa parte folclórica. O desfile juntou neste projeto criadores de todos os Estados Unidos. E para Silva, poder apresentar o seu trabalho é sempre gratificante, pois o sonho continua a comandar a vida. Isto para mim é muitos anos que eu tenho já com esta gente a fazer estes eventos. Tem sido para mim uma ponte muito boa que me leva a mim a outro escalão e é isso que eu estou aqui para isso, para continuar com a minha saúde e com o que eu possa fazer para alcançar
irão mais sonhos ainda, porque a vida continua e a gente temos que estar sempre a acreditar naquilo que fazemos. O artista nunca esquece aqueles que o apoiam e aqueles que continuam ao seu lado. Tenho que agradecer muito, porque o meu estado de saúde, a senhora Fernanda Silva tem sido incansável e eu não podia fazer isto sozinho já, porque a minha saúde já não permite tanto esforço e tanta coisa, e eu estou muito agradecido a ela e a todas as pessoas que me têm ajudado na caminhada a chegar onde eu estou, porque eu sozinho não poderia. De olhos postos no futuro, já tem vários projetos na manga. Tenho um convite agora, vou ter uma reunião na Casa do Ribatejo, vou ter um evento, tenho em Nova Iorque, tenho a Boutique Vivaldi ainda com na coleção, vou a Porto Rico para setembro, para a abertura da boutique, que foi renovada, e estou a pensar a esperar ir a Portugal, que muda um bocadinho melhor as coisas, para continuar a lá ir a Lisboa e fazer um desfile de moda na nossa capital. António da Silva há muito que é reconhecido pelo seu talento. O artista da Ericeira continua assim a mostrar o seu trabalho e continua determinado em alcançar sempre mais, pois afinal não existe limite para os audazes. António da Silva apresentou assim a sua coleção no Hotel Marriott em Newark. O antigo membro da máfia siciliana, Giovanni Brusca, responsável pelo assassinato do juiz Giovanni Falcone há quase 3 décadas, foi libertado pela justiça italiana por alegado bom comportamento e cooperação com as autoridades. O reconhecido mafioso, hoje com 64 anos, foi um colaborador próximo de Toto Riina, o chefe da Cosa Nostra. Além do atentado contra o juiz Falcone, esteve envolvido noutros crimes como o rapto, assassinato e diluição em ácido de um adolescente num ato de vingança dos patrões. Esteve preso durante 25 anos e foi libertado esta segunda-feira e vai manter-se em regime de vigilância pelas autoridades. O antigo membro da máfia siciliana, responsável pelo assassinato do juiz Giovanni Falcone há quase 3 décadas, foi libertado pela justiça italiana. Após 25 anos atrás das grades, Giovanni Brusca foi premiado por alegado bom comportamento e por ter cooperado com as autoridades. A libertação chocou muitos italianos. É o caso de Tina Montinaro. Ti senti non rispettata. A viúva de António Montinaro, um dos chefes de segurança do juiz Falcone, também vítima do atentado de Giovanni Brusca, sente-se desrespeitada pelo Estado italiano. Tina Montinaro lembra que Brusca nunca revelou quem foram os mandantes do atentado contra o juiz e por isso sente que não está a ser feita justiça na libertação de Giovanni Brusca. O reconhecido mafioso era um próximo colaborador de Toto Riina, o chefe da Cosa Nostra. Esteve envolvido noutros crimes e vai manter-se em regime de vigilância pelas autoridades. Uma avioneta foi obrigada a fazer uma aterragem de emergência na segunda-feira numa autoestrada a oeste de Los Angeles, na Califórnia. O vídeo filmado por uma estação de televisão local, a ABC7, de Los Angeles, mostra o aumento do tráfego, aliás, à medida que o avião era retirado da estrada. Como podem ver, está o trânsito praticamente cortado. No entanto, e miraculosamente, não houve relato de feridos. Podem ver o avião a ser retirado neste momento, com a ajuda de pessoal humano dos bombeiros e também de outras estruturas, mas o trânsito completamente parado nesta autoestrada da Califórnia, onde este avião conseguiu aterrar, felizmente, sem ter causado vítimas. A primeira central solar flutuante, veja bem, em alta altitude do mundo, está a ser testada no lago de Thule, em Valais, na Suíça. Os painéis solares da estação suíça, como estão a ver, produzem 50% mais energia do que os painéis em terras baixas. Este projeto piloto produz 800 mil kW por ano, o que corresponde ao consumo de 220 casas, afirmou Maxime Reinstein, gestor da Romande Energie. Curiosamente, é de facto uma história fantástica saber que as coisas hoje em dia acontecem desta maneira, como estão a ver, com painéis solares flutuantes, com acesso de barcos e também uma vigilância constante por parte de alguns meios aéreos. Mas para produzir energia para mais de 6 mil casas é possível num tempo muito próximo, portanto esperamos que seja o mais depressa possível.
Bem, e agora chegou a altura de irmos para o desporto. E o desporto hoje diz-nos isto. Pedrinho, por exemplo, médio do Benfica, está mesmo de saída dos encarnados para rumar ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. A notícia foi confirmada pelo empresário brasileiro Will Dantas. À Antena 1, o agente revelou que o negócio está praticamente feito e Pedrinho terá à espera um contrato de 5 temporadas. Depois da Fiorentina, surge mais um clube interessado em levar Sérgio Oliveira. De acordo com o Corriere dello Sport, José Mourinho terá pedido a Tiago Pinto, diretor-geral da Roma, a contratação do médio do Futebol Clube do Porto para reforçar o plantel do clube na temporada que se adivinha. A SAD azul e branca estará a pedir 20 milhões de euros por Sérgio Oliveira, mas a Roma acredita que o negócio poderá ficar fechado por 15 milhões. Já em relação ao Sporting, o jornal Sport da Catalunha avança esta quarta-feira que o clube leonino está interessado em Francisco Trincão, que perdeu algum espaço com Ronald Koeman. A fonte refere que os leões contactaram o Barcelona para avaliar uma eventual disponibilidade de empréstimo do português, de modo a reforçar-se para a Liga dos Campeões. No entanto, o negócio não será fácil de concretizar, avança a mesma fonte. E depois do desporto, como é habitual, vamos saber o que se passa em relação ao câmbio. Portanto, o câmbio é o valor do dólar norte-americano em Portugal e do real no Brasil. 0,82 para o euro, 1,21 para a compra. No Brasil, o real 5,15, compra 0,19, venda. E não se pode queixar hoje porque o tempo esteve relativamente bom. Hoje aqui, pelo menos na Costa Leste, houve alturas em que pensámos que ia chover, mas por aqui não aconteceu. O que é importante é que o tempo se mantenha estável e é isso que nós prevemos para termos um verão mais agradável. Portanto, a Catarina está prontinha com o estado do tempo nas várias cidades americanas onde residem portugueses. Na meteorologia para amanhã está previsto trovoada para Newark com 76 graus. Nova York com aguaceiros com 73 graus. Boston também com aguaceiros com uma temperatura de 71 graus. Hartford com aguaceiros com 68 graus. Danbury também com aguaceiros com 71 graus. Miami com trovoada com 83 graus. Palm Coast também com trovoada com 83 graus. Los Angeles com sol com 78 graus. São Francisco com céu parcialmente nublado com uma temperatura de 61 graus. E são estas as previsões para amanhã, quinta-feira. Vive em Pensilvânia e em Filadélfia temos 74 graus de temperatura. Bem, agora vamos fazer um pequenino intervalo para comerciais. Vamos regressar já a seguir com a linha aberta. Fique por aí. Este programa teve o patrocínio de Seabra Food. Está cansado de conduzir um carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen ID4, Jetta e Tiguan no Open Road Volkswagen em Bridgewater, New Jersey. No Open Road Volkswagen em Bridgewater também fazemos a revisão do seu veículo com mecânicos qualificados e experientes. Ainda não sabe qual será o seu novo carro? Não se preocupe, because life is an open road. A Map Restaurant Supplies é uma empresa especializada em equipamento para hotelaria e restaurantes. Em Newark, esta empresa familiar está apta a fornecer-lhe ideias para os seus projetos, por mais complexos que sejam, e uma gama variada e diversa em mais de 30 mil pés quadrados de espaço. Entregas em 24 horas para muitos dos artigos que temos em armazém. Map Restaurant Supplies. Tem pessoal que fala inglês, espanhol e português para o assistir melhor. Contacte-nos. Estamos abertos ao público.
Os grandes trabalhos de demolição e concreto têm um nome: Glowtrack Builders, uma empresa luso-americana que conta com profissionais de altíssima qualidade para os trabalhos de construção mais exigentes. Contacte Glowtrack Builders. Fale com Miguel Seixeiro no 2081 Carter Highway em Newark, ou então pelos telefones 973 412 7100 ou 973 494 3597. Glowtrack Builders. Não perca a ronda comunitária. Todas as quintas-feiras, de 15 em 15 dias, a partir das 6h45. A onda comunitária de clubes, associações, personalidades, acontecimentos e tudo o que se passa por aí. Com a apresentação do Ricky Durães, saiba tudo o que se passa nas comunidades. Ronda comunitária. Todas as quintas-feiras, de 15 em 15 dias, a partir das 6h45. Sou Alberto Santos, o mayor da cidade de Kearney, New Jersey. Tenho trabalhado arduosamente para os interesses de todos os residentes da nossa cidade e para construir uma comunidade que nós todos podemos ter orgulho. Trabalhamos arduosamente para cerrar a lixeira Keegan, que tinha afligido a nossa comunidade desde o ano 1950. Trabalhamos para ter clínicas de vacina para o Covid-19 aqui na cidade de Kearney. Trabalhamos para ter um orçamento responsável, com impostos estáveis, e trabalhamos para ter a segurança pública mais altas no estado, seja polícia, bombeiros ou ambulâncias. Eu peço a todos os residentes para ir votar no dia 8 de junho. Todos os locais de voto estarão abertos das 6 da manhã às 8 da noite. Peço para votar na coluna A, Santos Team for Kearney, incluindo os vereadores Mary Trine de Castro, Rich Kanapka, Carol Jean Doyle e Jerry Facito. Vote no dia 8 de junho. Paid for by the committee to elect Alberto Santos. E já estamos em tempo de linha aberta. Queria também informar e agradecer a todos aqueles que através do Facebook estão connosco na nossa página e que tecem comentários, falam connosco, fazem-nos perguntas e acompanham-nos praticamente e fielmente em todas as emissões. Eu queria registar 2 acontecimentos. Dia 5, Sport Clube Português, por intermédio do vereador Augusto Amador, sessão de vacinação. Isto no Sport Clube Português, dia 5, portanto já. No dia 7 de junho, Ironbound Boys Club, no Ironbound Boys and Girls Club, entre as 4 e as 8 da noite, também uma sessão grátis de vacinação para pessoas que têm a sua situação regularizada ou não. Portanto, é grátis, aproveite e vacine-se. Portanto, em termos, não sei se já temos alguma chamada em linha, se tivermos já, vamos a ela então. Muito boa noite, linha aberta, primeira chamada da noite. Boa noite. Muito boa noite. Olá, boa noite, Carlos. como está? Tudo bem? Bem, obrigado. Carlos Marques de Hillside. Olha, eu gostava de lhe pôr uma pergunta que é o seguinte. Eu perdi o meu... como é que se diz? O Naturalization Certificado, o certificado de naturalização. Sim. E como é que eu poderei obter, portanto, novamente, visto que é um documento importante e eu nunca me tinha apercebido e fui à procura dele e não o encontro? Olha, se o senhor for à página portanto, da Immigration Naturalization Services, encontra, portanto, tem uma área onde diz Documents, portanto, o que o senhor pode requerer. E pode requerer uma cópia do certificado de naturalização sem qualquer problema. Portanto, vai demorar um bocadinho mais, vai demorar algum tempo, mas pode obtê-lo. Olha, deixa-me fazer uma pergunta. O senhor... Diga. Eu estou com o feedback da vossa voz. Não, então fale só comigo pelo telefone, porque senão é uma confusão. Eu estou só no telefone, penso. Pronto, então... Dê-me só... É que eu ouço a vossa voz em feedback. Dê-me só um segundo, se calhar eu tenho o vosso programa aberto no Facebook. É isso mesmo. Dê-me só um segundo, está bem? Sem dúvida, claro. Portanto, os certificados de naturalização é de facto um documento importante. Nunca tem problema se o perder e se não o quiser renovar, uma vez que o cartão verde substitui imediatamente este certificado de vacinação, de naturalização, ou o próprio passaporte americano. Portanto, já estou a ouvi-lo, diga. Muito melhor. Então, pronto. Qual é a pergunta? Outra pergunta. pergunta. A minha pergunta era, o Sr. Augusto Amador, às vezes tem programas em que ele, enfim, no escritório que tem ali perto do... No Little City Hall, sim. Pronto. Sim.
Acha que seria um bom local para eu me dirigir e falar com alguém que me pudesse ajudar nesse sentido? Nesse sentido, eu não creio. Eles geralmente fazem campanhas para naturalização, mas não tem nada a ver com o certificado de naturalização. O certificado de naturalização é um documento oficial americano que é enviado pelo Serviço de Imigração. Portanto, o senhor, quando jura a bandeira, recebe o seu certificado. Portanto, se perder o significado, também não tem problema, porque o seu passaporte americano ou o seu cartão verde, automaticamente, neste caso, o seu passaporte americano, substitui este documento. Mas, se o quiser ter, só tem que ir à página e solicitar uma cópia. Portanto, a página do Immigration and Naturalization Services. Portanto, Immigration and Naturalization Service. Exatamente. Vá aí e descobrem documentos. Diga. Sr. Pires, desculpe lá, eu estava a ver o Sr. Ricky, não há possibilidades de, depois do programa, em privado, falarmos e eu tomar nota nessa... Sim, eu dou-lhe essa informação já no final do programa. Eu tenho o seu número de telefone, eu vou pedir à produção que anote, já temos o seu número, portanto, falamos do fim, está bem? Muito obrigado e boa noite e boa noite continuação. Para si. Continuação de boa noite para si também. Linha aberta, muito boa noite, faz favor. Olá, boa noite. Boa tarde. Estou chamada do programa... Sim, está no ar, diga. Aberta. Sim. Estou a ver... Um momento. A senhora está a ouvir a televisão, não pode falar comigo. Estou a ver o programa, o senhor que chamou agora sobre que perdeu o documento de cidadania. Exatamente. Eu também aconteceu o mesmo. Uhum. Eu tenho que pagar, custa quase $500. Eu sei, não é barato. E demorou quanto tempo? Tem que mandar cópia do passaporte. Exatamente. E fotografias e tudo isso e preencher um documento do consulado da Immigration. Exatamente, a imigração. Portanto, aquilo, em relação a este telespectador, já fica informado que não é barato. E demorou algum tempo a receber, não foi? Pelo menos mais de um mês, não foi? Me custou $500 para ter a segunda... E quanto tempo é que recebeu o documento depois? Yeah. Quanto tempo é que demorou o documento? Quanto tempo é que demorou a receber? Me demorou mais ou menos um mês e pouco. Pronto, foi aquilo que eu disse, é um mês e tal. Portanto, a informação está dada e eu agradeço-lhe muito porque é muito útil para quem os tenha perdido. Muito obrigado pela sua informação. Está certo? Muito obrigado. Portanto, já sabe, certificado é só seguir as regras que estão escritas na página da Imigração e Naturalização, que é uma delas é a renovação do certificado de naturalização, que requer uma fotografia de tipo passaporte e também a quantia que lá está, que agora poderia ter sido alterada, mas não sabemos, será perto dos $500. Bem, nova chamada em linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Sim, boa noite. Boa noite. Diga. Sou Maria Crespo. Eu vou viajar a Portugal a semana que vem. Sim. Gostava que me desse informação aonde é que eu posso fazer o teste para o Covid. Onde é que reside? Eu vivo em Branchburg. Deram uma informação que há uma clínica, eu creio que é MediMers em Greenbrook. Olha, a senhora vive em Bridgeport, Connecticut? Não. Eu vivo no Jersey, eu vivo em Branchburg. Branchburg, sim, já percebi. Portanto, tem o MediMerge na Estrada 22, sim. 1005 North Washington Avenue. É muito fácil, em Greenbrook. Sim. Eu conheço. Pronto, se quer o número de telefone, também tenho aqui na cabeça. Quer? Pois. Não é preciso. E depois tem o Family Care também, que é muito pertinho, que também lhe pode... Atenção, tem que fazer isso 2 dias antes de embarcar. De manhã, portanto, na manhã, portanto, se vai embarcar, que dia em que embarca? Eu embarco quarta-feira. É uma quarta-feira. Tem que fazer na segunda de manhã Sim. e dizer que vai viajar na terça-feira. Na quarta-feira, não é? Na quarta-feira. Pronto, dizer que vai viajar na quarta, que é para a senhora receber no dia a seguir o certificado PCR. Está certo?
O certificado, diga lá novamente. Para receber o documento com o PCR, portanto, o tal documento de teste, que é o PCR, que eles pedem, PCR. pronto, é 2 dias antes. A senhora vai viajar na quarta, vai lá na segunda de manhã e peça e diga que vai viajar na quarta, precisa desse documento. Está bem? Sim, está bom. Sim, pronto, tá bem. então, boa viagem. Diga. Mais uma pergunta. Diga. E de Portugal para cá, o senhor tem informação lá onde é que será o melhor sítio para fazer o teste? Há muitos sítios para fazer o teste. Olha, tem o próprio aeroporto de Lisboa, ou do Porto, que tem centros para fazer testes. E em que região é que a senhora vai estar? Eu vou, portanto, vou viajar para Lisboa e depois vou estar em Leiria. Vai para Leiria. Na zona de Leiria tem de facto locais em Leiria onde pode. As farmácias estão a fazer neste momento testes também, testes PCR. Basta fazer o mesmo que faz daqui para lá. Portanto, fazer com 2 a 3 dias para poder tê-lo 72 horas antes de embarcar. Isto em Leiria. Sim. Portanto, quando chegar a Leiria, pergunte uma farmácia, eles têm. Geralmente as farmácias hoje em Portugal estão todas habilitadas a fazer, desde que o Governo permitiu que isso acontecesse. Mas, se quiser, também pode fazer no aeroporto de Lisboa, se for umas horas antes para o aeroporto, demora cerca de 4 a 5 horas um teste feito no aeroporto. Mas se o puder fazer em Leiria, é mais fácil. Mais fácil, sim. Certo? Está bem. Vai-lhe custar 100 e poucos dólares, 100 e poucos euros, mas... 100 e poucos. Pois, 100 euros, pelo menos, perto de 100 euros, certo? 100 euros. Pronto. Dá muito gosto em ouvi-lo e muito obrigado. Obrigado. Pronto, esta é exatamente a razão. É preciso teste daqui para Portugal e de Portugal para cá. As pessoas que estão vacinadas, já me telefonaram várias pessoas nesse sentido, não tem significado nenhum para as viagens que se fazem. Portanto, esteja ou não vacinado, a importância tem que ter um teste PCR para embarcar, tanto daqui para lá como de lá para cá. Portanto, ter o certificado de vacinação não adianta. Não é ainda uma lógica que foi adotada dos 2 continentes, pela União Europeia e pelos Estados Unidos. Vamos à próxima chamada em linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Boa noite, Sr. Luís. Boa noite, como está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, o que é que me diz? Era só para verificar uma coisa que o Sr. Luís enganou-se, talvez, porque às vezes os locutores enganam-se em algumas coisas. Sempre. Esse senhor que chamou, que perdeu o papel de cidadão americano, sim, não é? Depois, o Sr. Luís disse não tem problema, porque ainda tem o passaporte americano e o cartão verde, não foi o que o Sr. Luís disse? Não, sim, eu referi ao meu passaporte americano, porque tendo o passaporte americano já não tenho o cartão verde, a confusão foi essa. Não, o senhor, eu percebi. Disse, e o Sr. Luís disse, tem o passaporte americano e tem... O cartão verde, mas o cartão verde não tem significado, eu estava a referir-me apenas ao passaporte. O cartão verde, Sr. Luís, ele não tem. Claro que não. Então, se ele já tem... Então, para quê? Porque foi o erro. Que eu tinha? Não, por isso é que eu lhe estava a dizer, tinha cometido esse erro, eu admito isso. Eu cometi o erro. Percebeu? Eu creio que não percebeu. Bem, mas é assim, quando se fala em cartão verde, claro, quando a pessoa tem o passaporte americano, não precisa do cartão verde. Portanto, isso é verdade. Mas são tantas as perguntas e os casos são tão diferentes que muitas vezes nós temos que raciocinar bem e muitas vezes nem sempre tudo corre bem. Não há dúvida nenhuma que, em relação ao cartão verde, é importante referir também que uma renovação está a demorar quase 1 ano. É muito importante que, se tiver que renovar o seu cartão verde, que tenha uma data de expiração, ou que o tenha perdido, a renovação demora cerca de 1 ano. Portanto, é muito tempo, portanto, tome precauções e tente a renovação o mais depressa possível se pensa em viajar. Vamos para a nova chamada telefónica. Linha aberta. Boa noite, faz favor. Boa noite. Boa noite, linha aberta. Eu acho que não tenho ninguém em linha. Tenho? Então vamos à linha aberta. Muito boa noite, faz favor, minha senhora. Faz favor dizer. Sim, boa noite. Olá, boa noite, então. Boa noite. Boa noite. Podia, por favor, repetir o outro centro de testes, além do Family Care, porque eu vou viajar em agosto 1 e queria saber qual é o local onde é que eu podia fazer o teste realmente. Pode fazê-lo no MedMerge, que é também em Greenbrook, e nós dissemos há pouco a morada 1005
North Washington Avenue. Quer o número de telefone também? North Washington, Avenue. só um pouquinho. Se quiser o telefone, eu tenho aqui à mão. Quer? Se pudesse, agradecer. Sem dúvida. É o 732 968 Sim. 8900. 8900. 8900. Fazer o teste na sexta-feira para depois darem os resultados no sábado. Exato, sábado sim. Sábado à noite. Não, Ok. atenção, a senhora vai viajar a que dia da semana? Eu vou viajar no domingo, Num domingo, então tem que ser na sexta-feira de manhã. claro. Sexta-feira de manhã, e tem que dizer que vai viajar domingo. Tá Portanto, bom. nunca houve um problema nenhum nos nossos telespectadores que vão a Greenbrook aos testes com os tais 2 dias de antecedência, porque é absolutamente normal que o terceiro dia já está nas 72 horas. Portanto, tem que fazer 2 dias antes e de manhã, porque geralmente os testes chegam ao laboratório à hora do almoço. Certo? Certo, muito obrigada. Pronto, muito obrigado também. Próxima chamada, muito boa noite, linha aberta, faz favor. Boa noite. Boa noite, Luís. minha senhora, como está? Olha, meu nome é Maria Oliveira e eu já falei com o Ricky na semana passada no PISC por causa da tropa do Sim. meu marido. Sim. Porque eu já falei com a... Como é que ela se chama? Com a Catarina. Com a Catarina, sim. Eu não sabia onde é que tinha os documentos, mas agora eu já os encontrei e eu queria ver se eu podia entrar em contacto com ela para falar. Sim, pode telefonar a partir das 9 da manhã aqui para a SPT e automaticamente alguém lhe dará a sequência a esse seu pedido e poderá falar com o Ricky ou com a Catarina, está bem? Sim, qual é o número, faz favor? O número daqui do estúdio é o 973 Oi, filho. 344 344 8888. 8888. Exatamente. Está certo? Ok, muito obrigado. Muito obrigado também, minha senhora. Boa noite. Em relação aos documentos militares, está perfeitamente definido que a Associação de Comandos está a preparar também uma nova reunião para elucidar e preencher documentos na Nova Inglaterra. Quando chegar à altura, nós dar-lhe-emos conhecimento da data e da hora desse acontecimento e em que local da Nova Inglaterra isso vai acontecer. Vamos à nova chamada. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Boa noite, faz favor dizer. Sr. Rico. É o Luís Pires, sim, faz favor dizer. Sr. Luís, como é que está? Tudo bem, muito obrigado. Então. Olha, eu sou uma pessoa já... Obrigado pelo vosso programa, é interessante no que vocês estão a informar. Eu sou o seguinte, eu já informei com o senhor há tempos, até por um e-mail. Eu estive em Portugal por um mês e tentei tratar da reforma lá e não consigo tratar da reforma lá. Porquê? Porque me dizem que a reforma lá tenho que a tratar cá. Tem que a tratar cá? E fui informado pela pessoa de Viseu, do distrito de Viseu, e acontece que disseram-me que tenho que a tratar cá. Deram papéis para preencher, mas nem me disseram se tinha que entregar no Social Security, se onde é que era no consulado. Está a falar da sua reforma de lá ou de cá? De Portugal. De cá Então, já não tenho há 4 meu anos. amigo, quem lhe disse isso não quer trabalhar. Porque geralmente as reformas em Portugal são feitas em Portugal. Muito excepcionalmente são feitas aqui, com o auxílio de alguém que tenha conhecimento do preenchimento dos documentos, mas em Portugal é muito mais rápido, porque todos esses documentos são muito mais fáceis de obter. Claro, eu agora ultimamente... O senhor tem que ter uma conta bancária em Portugal, tem que abrir uma conta se não tiver, não vai abrir a conta aqui é mais difícil, só tem um banco a Montepio Geral, mas é mais difícil fazê-lo aqui do que fazer em Portugal, porque lá pode ir a uma delegação oficial, uma loja do cidadão que o possa elucidar e depois à Segurança Social para que possa preencher os documentos. Eu fui à Segurança Social, Sr. Luís, o que acontece, eu tenho a direção daqui do cartão de segurança, do cartão do contribuinte, tenho a direção daqui e eles não me querem dar. Mas isso não quer dizer nada, o senhor diz, não quer dizer nada, quero a minha reforma aqui em Portugal, eu vim para cá, ou resido agora aqui em Portugal, embora tenha o cartão de cidadão com morada dos Estados Unidos porque vivi lá, e agora quero resolver o problema aqui. É a única coisa que pode fazer sem qualquer problema. Ok, Sr. Luís. Faça isso quando for a Viseu, está bem? Obrigado. Obrigado. Grande abraço para si. Não aproveito de comer um queijinho da serra, sabe sempre bem. Está bem, passo lá Está no bem? Mangual, cá os
lá perto. Um grande abraço. Obrigado, Muito obrigado. Tudo bom, muito E agora obrigado. vamos para... exatamente, era isso que eu estava à espera, um pequeno break do Costa del Sol, porque voltamos já a seguir com mais informação. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Pronto, e chegou a altura dos aniversários. Sabemos que há muitos telespectadores que fazem hoje anos e nós queremos desejar um feliz aniversário a todos aqueles que hoje cumprem mais um dia de anos. Portanto, vamos ver o Happy Birthday to You. Parabéns, António Nunes, faz 72 anos, vou-lhe dizer que é uma idade bonita. A Maria Oliveira, com 70, também está exatamente de uma boa colheita. A colheita de 1951, não é, minha querida amiga? Parabéns. Marlene Fernandes, 60 anos de idade. Parabéns. E também a São Sousa, que faz hoje a bonita idade de 49 anos. Muitos parabéns são. Tenha um dia muito feliz. Maria Torres, 45 anos de idade. Maria, vê-se logo que é uma mulher feliz, porque provavelmente são os seus filhos e queremos que passe um dia muito feliz. Em relação a aniversários de casamento, temos um aniversário que é sempre importante e é um prazer divulgar o aniversário de casamento de alguém. Vamos ver quem é. Lina e Jacques Gomes, 31 anos de matrimónio. Portanto, já celebraram as bodas de prata, caminham para as bodas de ouro que fazem daqui a 29 anos, mas com essa carinha, com certeza absoluta que a felicidade vai levá-los lá. Lina e Jacques Gomes, muitos parabéns, um feliz aniversário de casamento, tudo corra bem na vida, são os nossos desejos. E pronto, chegamos ao final deste programa, portanto, a partir de agora fique com a telenovela Amor, Amor. Mas antes disso, eu queria lhe dizer que hoje saiu a edição online do jornal Luso-Americano com algumas manchetes e alguns títulos interessantes que pode ter a ocasião de ler. Então vamos ver o que é que temos. Cá está. A secretária de Estado, Berta Nunes, visita as comunidades de 4 a 11 de junho. Depois vai visitar 6 estados da Costa Leste. A digressão começa sexta-feira em Newark e a doutora Berta Nunes é a primeira vez que visita os Estados Unidos. Esta, como já lhe disse, é a edição, mas é de quarta-feira, portanto, a edição que saiu hoje. Viviane Loureiro tem 26 anos e é contabilista. Nas horas vagas, veste a farda de bombeira e ajuda a salvar vidas. E, além disso, tem um rosto muito bonito. 400 pessoas foram ao Santuário de Fátima em Washington, 100 padres portugueses, que é uma coisa que geralmente não é habitual acontecer. Temos também, americanos podem regressar aos Estados Unidos com passaporte caducado, mas não podem sair dos Estados Unidos, só no regresso e até 31 de dezembro deste ano. E depois uma notícia que é agradável para muita gente que está habituada a deslocar-se a Ludlow, Massachusetts, porque de 2 a 6 de setembro estão confirmadas as maiores festas em louvor de Nossa Senhora de Fátima nos Estados Unidos. É um dado confirmado pelo Luso-Americano. E agora sim, vai ficar com a telenovela Amor, Amor. E quanto a nós, eu e o Ricky voltamos a estar consigo amanhã, a partir das 7h30 da tarde, para mais um especial informação. Até lá, tenha uma noite descansada. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.